entendendo melhor do que os textos sagrados estão dizendo. E ali diz que Adão e Eva, no seu ser espiritual, permaneceriam eternos. A alma e o espírito são eternos, mas nunca mais poderiam entrar nos céus. Se não pode entrar mais no céu por causa de rebelião, aí então surgiu uma coisa chamada, que é pesado, é bruto, não é fácil, mas é verdade, está na Bíblia: o inferno. Os céus e o inferno não estão aqui na terra. Os céus estão acima e o Hades embaixo. Quem morre salvo vai para a vida eterna em Cristo. Quem morre e não vai para os céus vai para o Hades, lugar de dor, sofrimento eterno. Então, sobre tais temas, há muita gente que fala muito de coisas, irmãos, mas para nós o que a Bíblia Sagrada diz é o que importa. Aí então, Deus, apesar de ter tido essa definição com o ser humano, Deus quer dar à humanidade um jeito de se salvar. Deus quer levar as pessoas para os céus. Deus quer salvar as pessoas. E Deus então resolveu enviar a Jesus Cristo a este mundo, e Ele tornou-se o único Salvador para levar a humanidade para a vida eterna. E para que Ele possa salvar a humanidade, inclusive desse pecado que se chama pecado original. Se você ler a Bíblia aí, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, você vai ver a Bíblia dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, toda a humanidade vindoura pecou juntamente com eles. Quando Deus chamou o homem de Adão, Adão no hebraico significa pai de nações. Quando Deus pôs o nome na mulher de Eva, no hebraico o nome Eva significa mãe de nações. Porque Deus sabia que era do casal que viria as nações sobre a terra. E deixa eu aproveitar um negocinho que sempre me perguntam, esse dia me perguntaram de novo: pastor, se Caim matou Abel, com quem Caim casou? Com a irmã dele. Com a irmã dele. Porque Adão e Eva que começou a popularizar a terra. E naquele tempo não havia problema. Irmão, irmã, ia ser assim mesmo. Hoje não, é pecado, é errado, não pode em hipótese alguma. Mas naquele tempo não. Segundo a teologia judaica, Adão e Eva teve 37 filhas, 33 filhas e 27 filhos. Um total de 50. Já nos seus primeiros anos de vida aqui na terra. Então Caim pegou uma irmã, foi embora para a banda do norte, lá do oriente, lá do Éden, e viveu sua vida. Com a irmã dele ele casou-se, tá? Mas vamos lá. Então, quando Deus determinou que Adão e Eva iam proliferar sobre a terra, Adão e Eva passou a ter filhos quando estavam em pecado, quando estavam expulsos do Éden, quando já estavam afastados de Deus. Automaticamente, tudo quanto eles foram gerando de ser humano, nasceram na mesma situação, em pecado, sem condição de vida eterna. E foi aí que Deus então, se compadecendo de nós, proveu esta grande redenção e salvação que vem por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós temos que acreditar nele, se converter a ele e ficar firme com ele para ir para os céus. Aí então, quando a gente entra nesse assunto com a sociedade, a pessoa precisa se converter a Jesus, entregar sua vida para Ele, caminhar com Ele. Olha, irmãos, cada um tem sua concepção, cada um tem sua ideologia, cada um tem sua filosofia, cada um tem sua crítica, sua posição. O interessante, irmãos, que o que eu mais ouvi durante esses anos de vida, as pessoas dizem assim: mas eu sou boazinha,
eu não mato, eu não roubo, eu dou esmola, então eu vou para os céus. Então, como eu disse inicialmente, é muito fácil pessoas definirem coisas que foram definidas por outros, e que não tem como opinião alheia mudar o que já foi estabelecido. O que está estabelecido está feito para toda a eternidade. Então Deus determinou como tem que ser a vida eterna em Cristo. Agora observe, irmãos, vamos lá para Atos capítulo 10, onde nós estamos lendo inicialmente. Versículo 1 diz a Bíblia: morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Agora verso 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha bem a situação deste homem, a realidade dele, irmãos. Ele era um centurião de Roma, quer dizer, ele tinha 100 soldados romanos sobre a responsabilidade dele. Ele era chefe sobre 100 soldados. E ele, nas suas características, ele tinha princípios impressionantes. Ele era muito diferente de muita gente, mesmo porque era um chefe militar. Poderia ter vários rompimentos por causa da sua posição, de ter que cumprir ordens, ordenar ordem, mandar, desmandar, fazer, né? Poderia ser bem mais embrutecido. Mas a Bíblia diz, ele era piedoso, tinha piedade, não era um homem de punir com facilidade quem quer que seja, era um de fazer certas vistas grossas para facilitar o bem de algumas pessoas, tudo tal. Ele tinha temor de Deus, com toda a sua casa, quer dizer, ele ensinava tudo isso para a sua família, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava ao Senhor nosso Deus. Que coisa impressionante os adjetivos dele, irmãos. É, às vezes, até difícil encontrar esses adjetivos em evangélicos mesmo. Gostava que esse homem tinha tantos princípios impressionantes. Tudo aquilo que ele tinha e fazia eram mandamentos da Bíblia Sagrada. E no entanto, ele não era salvo. Ele não era homem de Deus. Ele era um religioso. Há uma diferença, irmãos, entre ser religioso e ser cristão. Toda igreja tem seus estatutos, tem suas normas, e tem uma coisa chamada dogmas, que são os princípios religiosos que eles creem, pregam e preservam entre si. Então todos os frequentadores de religião obedecem aos requisitos daquela igreja, da religião. Por isso que você ouve muitas vezes falando por aí: a minha religião não me permite fazer isso. Porque as leis daquela religião diz que é assim e não é assim. Assim pode, assim não pode. E a pessoa então se adequa às leis da religião. Quem é o cristão? É aquele que crê em Jesus Cristo e que obedece a sua palavra. Nós não obedecemos ritos nenhum da religião quadrangular, porque inclusive a quadrangular não é uma religião, é uma igreja. E o que se manda fazer aqui é pregar e ensinar a Bíblia, para que a gente entenda, compreenda, viva e obedeça a Bíblia, porque esta é a vontade de Deus, irmãos. A estrutura, o escopo, o mentor, a parte fundamental de uma igreja cristã sempre é a Bíblia Sagrada, irmãos.
irmãos, quer dizer o quê? Se de repente acontecer alguma coisa nessa instituição no Brasil, e que as autoridades veem que quando aqui por diante, a Bíblia para nós vai ser um livro poético, filosófico, a palavra que vamos pregar é a lei da religião. Eu sou o primeiro a cair fora da quadrangular. Sou o primeiro a sair fora, porque eu sei que isso não é de Deus, isso não é Bíblia, isso não é a vontade de Deus, não é o mandamento de Deus. Eu vou seguir o que a Bíblia me ensina. Aí acabou, irmãos. A Bíblia diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e acabou. Mas não, irmãos, não há isso entre nós e nunca haverá, em nome de Jesus. Você estudar a história da nossa igreja, como ela nasceu nos Estados Unidos por I.B.C. McPherson, você fica admirado de ver a história da formação dessa denominação, irmãos. E como ela já está em mais de 150 países do mundo, como cresce, irmãos. Aí, voltando para a nossa realidade fixa na palavra, nós vamos ver, irmãos, que o mandamento, a ordenança, o alicerce da igreja é sempre as Escrituras Sagradas. Então você vê que Cornélio era um homem religioso. E se nós fôssemos evangelizar ele, se ele não tivesse abertura para aprender e conhecer a verdade, inclusive, ele ficaria na condição de religioso, e na sua morte não poderia entrar nos céus. Porque religiosidade, religião não leva ninguém para os céus. Somente Jesus Cristo nos leva para a vida eterna. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Olha o que ele diz, irmãos, né? Cornélio, aí ele, fixando neste ser os olhos e possuído de temor, perguntou: homem, Deus se compadeceu dele e decidiu dar uma chance para ele de vida eterna. Agora observe, irmãos, existe uma instituição religiosa que vem de origem americana, é fluente aqui em Campinas também, que quando eles vêm evangelizar, eles usam estrategicamente a Bíblia. Mas quando uma pessoa se adequa e começa a acompanhá-los para a sua instituição, lá eles começam a dizer que a Bíblia não é o livro de Deus, e que o livro deles, o livro de Mormons, este contém a verdade, e que o fundador deles teve uma revelação sobrenatural por um anjo, Rafael, que determina a verdade para a humanidade. Você está vendo aqui na Bíblia Sagrada? O anjo aparece para Cornélio, o anjo de Deus, mas o anjo não prega o Evangelho, e o anjo não diz nada sobre o Evangelho, porque não é permitido aos anjos falar do Evangelho aqui nessa terra. Só nós podemos pregar o Evangelho nesse mundo. Mas o anjo diz: manda chamar Pedro, porque Pedro é um pregador do Evangelho. Pedro vai falar a verdade. E quando isso então, irmãos, acontece, imediatamente, enquanto os seus vai chamar Pedro na outra cidade, ele já chama pessoas que eram semelhantes. E conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade muda a nossa história. Oh, aleluia, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, versículo 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Os servos de Cornélio chegam em Jope e começam a falar com Pedro, e aí então a coisa começa a acontecer. Versículo de número 24, irmãos. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, olha bem, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Na verdade, Cornélio sabia, aqueles que queriam salvar a sua alma, queriam entrar nos céus, queriam conhecer a verdade. E Cornélio vai e leva
o convite a outros da sua experiência sobrenatural, de que alguém virá para pregar e ensinar a verdade como eles nunca tinham ouvido e conhecido em toda a sua vida. Versículo 25 e 26. Aconteceu o que? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que também sou homem. Amém. Veja-nos como ainda há coisas religiosas na mente de Cornélio. Cornélio entende, crê em coisas que se chamam idolatria. E se tem um dos maiores vultos que são idolatrados neste mundo afora, chama-se Pedro. Existem até igrejas a ele. O que está acontecendo aqui? Quando Pedro chega, irmãos, o Cornélio imediatamente vai e joga-se nos pés dele e começa a adorar Pedro. Pedro imediatamente entendendo que isso não é permitido no reino de Deus, a idolatria é antibíblica, imediatamente Pedro refugou aquela atitude, pegou o cara, levantou o cara, fica de pé. Nós somos diferentes no mundo espiritual, mas eu sou ser humano, eu sou homem, eu sou qualquer ser humano como qualquer ser humano é, eu não sou Deus. Vocês não podem e não devem me adorar e nem me idolatrar, porque no reino de Deus o único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Imediatamente Cornélio se recompõe, já tem uma primeira ressalva, já tem uma primeira orientação, já conhece algo que ele nunca tinha ouvido na sua vida. E ele não discute com Cornélio, com Pedro, porque ele sabe que aquele homem está autorizado da parte de Deus para falar o que está sendo falado e dizendo o que vai sendo dito a ele. Aí então, amados, do versículo 34 ao 42, nós não vamos ler porque é muito extenso. O apóstolo Pedro começa a falar de quem? De Jesus. Porque a mensagem da igreja de Deus, a mensagem da Bíblia Sagrada é a salvação. E o único que pode salvar é Jesus Cristo, irmãos. Não tem mais ninguém, não tem mais nada nesta vida, neste mundo, que pode levar alguém aos céus, se não for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então é tudo isso que Pedro vai falando para Cornélio, vai falando para os seus parentes e os amigos mais próximos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é Ele que veio da parte de Deus para salvar a humanidade, é Ele que derramou o sangue na cruz do Calvário, é Ele o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, rei dos reis. Somente Ele tem a chave do inferno e da morte. E conjecturando, eu estou conjecturando, irmãos, ampliando os textos sagrados, Pedro vai dizendo sempre a pessoa de Jesus, 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 Jesus. Cornélio, você e seus parentes, sua família, se quiserem se salvar, vocês têm que crer no que eu estou dizendo, vocês têm que acreditar verdadeiramente no Cristo de Deus, no Jesus Cristo verdadeiro, e vocês têm que se converter a Ele, têm que servir Ele, amar Ele, porque Ele veio para nos levar ao céu. Cornélio, entendam vocês têm corpo, mas vocês têm alma e vocês têm espírito, e Ele veio para salvar esse lado espiritual, porque Ele sabe que Ele pode levar para os céus quem pôr a vida dele na mão dele, e Ele veio para fazer isso. Ele é o único que pode salvar, Cornélio. Vocês foram pessoas religiosas, vocês foram pessoas boas, mas ser bom não leva ninguém para os céus. Você precisa se converter a Jesus, e nele as boas obras têm valor. Há uns anos atrás, irmãos, eu estava pregando ali no centro de Campinas, na praça, dia de Deus, e eu vi um cidadão na lateral da José Paulino, ali atrás da igreja católica, a matriz é do centro.
E o cara de braço cruzado, social, me olhando o tempo todo enquanto eu falava de Jesus. Eu até pensei que era evangélico porque estava de forma social e me ouvindo. Quando eu terminei a palavra que eu preguei ali aquele dia, irmãos, aquela pessoa veio ao meu encontro e disse: moço, por gentileza. Eu falei: pois não. Ele falou: ó, querido, eu sempre fui católico roxo, sou da ala da renovação, participo aí do grupo de oração, e a coisa que eu tenho mais pedido a Deus na minha vida, irmão, é que eu quero salvar-me, eu quero ir para o céu, porque eu sei que tem céu e sei que tem inferno. E ontem à tarde, meu irmão, sexta-feira, eu estava aqui na igreja católica, e nas minhas orações eu chorava e pedia: Senhor, eu quero a minha salvação, eu quero, Senhor, é o que eu mais quero, é o que eu mais quero, eu mais quero. Sabe, irmão, fui para casa, jantei, tomei banho, antes de dormir, fui lá e mais uma vez: Senhor, eu quero minha salvação, eu quero minha salvação, me dá minha salvação, eu quero, eu quero. Quando eu me adeitei, quando eu deitei para dormir, irmão, assim que eu peguei no sono, eu tive uma visão. Não vi quem é que falava comigo, mas eu vi que era Deus, porque a voz vinha dos céus. E essa voz me dizia assim: eu ouvi a sua oração e sei o quanto você quer aqui entrar nos céus. De manhã você se levante, vá lá na praça, atrás daquele templo. Ali terá um servo meu que estará com a roupa assim, assim, assado. Pergunta para ele o que você tem que fazer para ser salvo, e ele levará você para mim. Faz o que ele vai te dizer e você vai ser salvo. Ele falou: irmão, estou aqui então, o que você falar, eu vou fazer. Eu olhei para os céus com os olhos cheios de lágrimas e disse: aleluia, Senhor. Eu falei: entrega a tua vida para Jesus, querido. Eu também estive nesse seu caminho há muito tempo da minha vida, mas hoje eu conheci a verdade e também estou nesse caminho. Entrega a tua vida para Jesus. Vem cá, orei com ele ali no centro, irmãos. Ele recebeu Jesus, se converteu a Jesus. Eu falei: procura a igreja tal, batiza-se nas águas, pega firme, forte, fica firme. Assim que Jesus voltar, ou se a gente morrer antes, ele te leva para os céus. Quando ele falava aquilo para mim, eu me lembrei de Cornélio, irmãos, que queria ir para os céus, e que quando ele foi confrontado pela verdade, não repudiou, não recusou, não contestou, não quis debater, ficou ouvindo e obedecendo a verdade. E a Bíblia diz, irmãos, verso 43 e 44: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Aleluia. O que quer dizer isso, irmãos? Quando Pedro ainda nem tinha concluído a palavra acerca de Jesus, esses olhos estavam tão abertos, tão ávidos, tão desejosos pela salvação, pela vida eterna, que imediatamente em sua alma, em seu íntimo, em seu coração, creram em Jesus, acataram e creram na palavra de Pedro e se converteram a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tanto, verso 47, Pedro já disse: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? 48, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Ou seja, quando então eles se convertem ao Senhor Jesus, eles vão para a segunda parte da conversão real e verdadeira, que é o batismo nas águas, irmãos.
coisa que se tem dilema na sociedade, que é um problema. Mas sempre por quê, irmãos? Porque não há um conhecimento real, acurado e verdadeiro na Bíblia Sagrada. Em nenhum tempo, por exemplo, irmãos, esses dias nós consagramos aí o filho do nosso irmão Renitiel e Carla. Ontem ou sexta-feira nós consagramos o meu neto, filho do pastor Guilherme e pastora Raquel aqui, porque eles foram embora para Maré mais cedo hoje. E aí então a gente pega a Bíblia, vai lá em Lucas 2, irmãos, quando a Bíblia vai falar como é que deve ser o batismo, como é que deve ser o procedimento com crianças, etc. E quem é usado ali? Jesus Cristo, que quando ele nasceu como uma criancinha, a ordem de Deus, irmãos, é que criancinhas sejam levadas ao templo e pelo líder da igreja de Deus, essa criança seja consagrada ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos pegar uma criança e batizá-la, porque a criança não está fazendo aquilo de forma consciente e espontânea. É uma criança. Como é que uma criança vai ouvir a palavra e vai se converter aqui como um coronel, seus parentes e amigos mais íntimos? Peguemos qualquer criancinha no braço e falamos assim: filhinho, baby, você aceita Jesus? Você se converte a Jesus? Você quer ser cristão? A criança não entende nada, irmãos. Então se alguém pega e põe água, óleo na cabeça dela e diz que está batizado, não está certo isso, irmãos. Nunca a Bíblia mandou pegar a cabeça de ninguém, botar água ou óleo. Quando você vai, irmãos, a palavra batismo nas águas que está no Novo Testamento, a palavra batismo no grego, aonde foi escrita a maior parte do Novo Testamento, Jesus foi o único que falou em aramaico, mas depois de Jesus tudo é grego. Aonde está o grego ali, irmãos? A palavra batismo significa batismo, que quer dizer seja submerso, mergulhado dentro das águas em Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus foi levado ao templo, só foi apresentado a Deus. Quando Jesus Cristo cresceu, tornou-se junior, adolescente, jovem, aí ele decidiu de coração servir a Deus e fazer a sua vontade. Aí ele foi ao encontro de seu primo João Batista dentro do rio Jordão. E lá ele foi imerso dentro das águas e batizado. E ele disse: eu não vou fazer isso porque eu preciso fazer, porque Jesus é próprio Deus. Ele falou: eu vou fazer isso para dar exemplo de como é o reino dos céus, o caminho para a vida eterna. Aí então, irmãos, Cornélio, seus parentes, seus amigos que se converteram ao Senhor Jesus naquele interim, também já foram batizados nas águas, estavam sacramentados na fé, eram servos cristãos, agora iam servir ao Senhor e Salvador Jesus. E esse é o maior milagre da Bíblia Sagrada. Eu sei que todos nós sempre estamos orando, clamando, lutando, buscando alguma coisa, irmãos. Mas não tem coisa mais importante com que você tem que se preocupar na sua vida, meu querido, a não ser se for com a salvação da tua alma. Porque eu e você somos pó. Quando a gente morrer, volta para a terra como qualquer um. Mas o lado espiritual nosso é eterno. E se nós tivermos nossa vida na mão de Jesus, Ele nos leva para os céus. Se nós não estivermos convertidos a Ele, Ele não tem poder para nos levar aos céus. A gente permanece no pecado original de Adão e Eva, e em outros que a gente fez no decorrer da vida. A Bíblia é tão séria no assunto que a Bíblia diz assim, irmãos: o que adianta a pessoa ganhar até que seja o mundo inteiro, mas se quando morrer perder a salvação da sua alma? Você vai ver na Bíblia Sagrada, amados, tantos milagres, mas tantas coisas impressionantes, coisas assim sobrenaturais. Tempo de Moisés, tempo de Josué, tempo de Samuel, de Elias, Eliseu, tempo de Jesus, Pedro, Paulo, Felipe, Estevão,
milagres sobrenaturais, coisas nos céus, na natureza, nas águas, coisas tremendas, irmãos. Em todo milagre que aconteceu aqui na terra, irmãos, nunca acontece nada lá em cima nos céus, concernente aos milagres que aconteceram aqui na terra. Jesus ressuscita mortos, Pedro também, Paulo também, mas não tem nada nos céus. Para Deus, irmãos, milagre. Mas vai na Bíblia e você veja o seguinte, que quando alguém se converte aqui na terra, a Bíblia diz, os anjos fazem festa nos céus. Que tão grande é isso aos olhos de Deus. Oh, aleluia. Isso quer dizer que quando Cornélio e os seus aqui se converteram, festa foram feitas nos céus, irmãos. E aí, amados, como eu disse a vocês, eu sempre venho a esse altar com uma direção de Deus, do que eu devo falar com vocês. Eu posso pegar esse livro aqui, abrir e montar um estudo, uma palavra, pela própria capacidade de Deus, mas eu particularmente, irmãos, Deus me deu um ministério, aonde Ele me fala o que eu quero que eu seja, o que Ele quer que eu fale. Então eu vou sempre para a presença dEle e pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue para a igreja hoje? Porque isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus, irmão. Eu não posso falar aqui o que eu quero, mas tem que ser o que Ele, o dono do Senhor, quer falar conosco. Eu fiquei por volta de 1h30, 2 horas na presença de Deus nessa manhã. 15:15, mais ou menos, eu desci novamente, fiquei até quase 5 horas de joelho orando, e Deus falou para mim, fala sobre o que eu estou falando com você nessa noite. Fala, que eu quero salvar eles, eu quero levar eles para a vida eterna, mas eu preciso que eles acreditem, que entreguem a vida a mim, e que fique firme na minha presença, porque assim são eu, e eu posso levar comigo para os céus. Então, amados, a palavra é de Deus, a decisão é tua. Por isso que eu te disse, você não está aqui só porque você quer, é porque Deus queria falar com você nessa noite. Vamos colocar em pé na presença do nosso Deus. Vocês vejam, irmãos, Cornélio, para ser centurião da corte romana, irmãos, ele tinha que ser uma pessoa culta. Um leigo não poderia ter a posição relevante que ele tinha, ser comandante de exército. Era um cara que tinha formação, mas que quando ouviu a verdade de Deus, não teve restrição nenhuma, recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, se entregou a Ele, e cremos que assim ele permaneceu e está com Jesus para toda a eternidade nos céus, irmãos. Isso é o que Deus quer te dar por excelência. Muitas outras coisas Ele vai fazer e pode fazer mesmo na tua vida, irmãos. Mas a tua salvação é a maior riqueza, é o maior milagre, é a coisa mais importante que você tem para alcançar na sua vida. Ele preparou tudo isso aqui hoje para salvar a sua alma. Depende de você. Vamos entoar o cântico e aí nós vamos orar, falar com Deus em cima do que está falando conosco. Mas
seus olhos em nome de Jesus. Eu te pergunto neste momento: eu te pergunto, você é uma pessoa salva? Se você partir desse mundo amanhã ou depois, você tem segurança de que você vai entrar nos céus, de que tua vida está na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, como Cornélio e os seus parentes e amigos fizeram. Quero te ajudar, quero te abençoar, quero colaborar com a tua salvação. Se você, meu irmão, minha irmã, quiser se entregar para Jesus hoje, como Cornélio fez, levanta a sua mão direita e fica com ela erguida para os céus, para você alcançar em Cristo, na sua decisão, na sua fé, a salvação da tua alma. Esse é o maior milagre que você pode alcançar na sua vida. Você não tem que pagar nada por isso, é de graça. Se você der a sua vida para Ele, Ele dá a vida dele por você. Aleluia. Vocês que estão com a mão levantada, sai do banco, vem cá, eu quero orar por vocês. Por gentileza, vem cá. Os que levantaram a mão que querem entregar a vida para Jesus, vem cá. Os que levantaram a mão que querem entregar a vida para Jesus, vem cá na frente em nome de Jesus. Vem cá na frente, eu quero orar por vocês. Aleluia. Vem cá. Aleluia. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, sai do banco, vem cá na frente. Vem cá comigo aqui, vem cá do meu lado aqui. Vem cá. Alguém mais que quer entregar a sua vida para Jesus, amados, como esses irmãos estão fazendo? Você nunca poderá alcançar na tua vida esse milagre que vai sendo dado aqui agora, porque somente quem crê e entrega a sua vida para Jesus pode receber esse milagre. Sua vida pode ter um rumo, uma mudança sobrenatural a partir de hoje. Mas você precisa confiar em Jesus, entregar a Ele a sua vida. Sai do banco, fica na frente. Você já pôs a sua vida em tantos lugares nessa vida, e que tantas vezes você se envergonhou e se arrependeu depois. Não deu certo, não era o que você pensava. Aqui a coisa é séria, é a casa de Deus, e é Jesus que está te chamando para Ele. Você não está sendo convidado para mal algum, mas para viver a vida eterna, a salvação de Jesus Cristo. Se você quer sair do banco, vem cá na frente em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, por gentileza, façam a mesma oração que eu agora vou fazer, tá bom? Orem comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, com toda consciência, eu entrego a Ti agora a minha vida, a minha alma, meu espírito. Jesus, perdoa-me por todos os meus erros, por todo o pecado, por tudo que fiz que foi errado e magoou o Senhor. Que o sangue que o Senhor derramou ali na cruz do Calvário vem agora sobre mim e me lave, e purifique, renove, restaure
e transforme a minha vida. Senhor Jesus, põe em mim agora o Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida eterna. Me dê raiz, alicerce, estrutura, permanência no Senhor efetiva nesta obra, nesse ministério, onde Tu me colocas nesta noite santa. Senhor Jesus, me enche de fé, de amor, de sabedoria, de tantas coisas que o Senhor pode me dar, pois a partir de hoje Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, a minha vida a Ti pertence. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós vamos orar por vocês agora. Senhor Jesus, essas pessoas não estão aqui simplesmente porque nós queríamos, mas porque Tu querias, Senhor, falando com elas hoje e mudar a história da vida deles, meu Pai. E agora, diante do Senhor, diante de todas as testemunhas presentes, entregam a vida ao Senhor, dedicam-se a Ti, estão nas Tuas mãos, Senhor, e nós Te pedimos, em Teu nome, Jesus, sobrenatural, que Tu destrua, expulse e remova todo mal na vida deles por completo. Traga cura, traga forças, traga poder, traga virtude, traga fé, amor, vida com fartura abundante, uma vida vitoriosa do Senhor, cobertos com Teu sangue, guardados de todo mal. Tudo e qualquer coisa que queira se levantar contra eles, cai por terra, sejam abatidos e nunca prevaleçam, sejam Teu povo e façam parte do reino dos céus, da vida eterna, em Teu nome soberano e poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão nas Tuas mãos, para todo sempre, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém, Jesus. Parabéns pela decisão de vocês. Foi a coisa mais certa que vocês fizeram na vida. Podem ter certeza disso. Com o passar dos dias, vocês verão como essa vida com Deus é algo maravilhoso. Amém? Fiquem firmes na igreja, fiquem firmes na presença de Deus. Estamos à disposição de vocês. Qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer coisa, somos uma família a partir de hoje, em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Pode voltar para o banco. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Glória
Nós agradecemos a Deus por essa noite em Cristo Jesus. Amém? Vai ter um café gostoso agora, gratuitamente à disposição de vocês. Está um friozinho, vamos tomar um café, uma bolachinha, um lanchinho ali, tá bom? Vocês degustem, sejam abençoados em nome de Jesus. Não esqueça que domingo que vem nós temos a ceia do Senhor, tá bom, amados? Domingo que vem a ceia do Senhor, mas continuamos na campanha. Agora aguarde, irmãos. Você que está recebendo algum milagre, já recebeu algum milagre nessa campanha que a gente está, escreve para nós no papel, entrega para nós, para a gente poder compartilhar com a igreja as bênçãos de Deus na tua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, fecha os olhos, vamos agradecer a Deus e encerrar o culto, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos imensamente pela vida de todos que saíram para a evangelização este final de semana, que trabalharam, ó Pai eterno, para trazer à tona este café e esse alimento, ao qual entregamos e consagramos abençoadamente em nome de Jesus. Te imploro pela vida de cada qual entre nós, tenhamos, Senhor, a tua presença, guardando de todo mal. Dá-nos uma ótima noite, um retorno para casa, uma semana, sob o teu poder e tua bênção, guardado de todo mal. Que firme e forte, vibrante, atuante, abundante no Senhor entre nós, estejamos aqui agora e por toda a vida, por teu grande e eterno amor e pela graça do Cordeiro, na comunhão do Espírito de Deus, nós te pedimos e agradecemos. A igreja diga amém. Cumprimenta seus vizinhos. Está encerrado o culto, vai na paz. Em nome de Jesus, até o próximo culto mesmo.